Espírito Santo, sonhos dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, São José Operário. Tá bom. Então, muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos continuando aí o nosso curso bíblico e estávamos vendo aí as cartas de São Paulo, as cartas paulinas, né? Tem bastante. Então, a última vez, se não me engano, faz um tempinho, né? Nós vimos a carta aos Filipenses, é isso? Tenho quase certeza que foi aos Filipenses, né? Que nós vimos a última vez. Deixa eu só ver se eu abro aqui o... Vamos abrir aqui que eu vou achar. Eita. Ué. Vou achar aqui. Hoje nós vamos ver a carta aos Colossenses. Colossenses, exatamente. É mais uma das cartas de São Paulo. Deixa eu ver aqui, cadê? Vamos lá. Só tem uma carta aos Colossenses. Vamos lá, calma aí. Beleza. Tá bom. Então, carta aos Colossenses, vem depois da carta aos Filipenses, tá? Então, quem é o autor? Tá? O autor se identifica logo no primeiro versículo como Paulo apóstolo. E no final da carta também, a gente vai ver, ele assina também, fala, essa é a minha assinatura, Paulo, né? Então, assim, ele se identifica bem como Paulo. Muitos estudiosos, assim, mais recentes, questionaram, né, se realmente é São Paulo mesmo que escreveu essa carta. Então, eles chamam isso de um escrito pseudepigráfico, dizendo que seria talvez alguém que tem a teologia de São Paulo, mas que escreve em nome dele, tá? Porque eles notaram certas diferenças de estilo da carta, certas diferenças na teologia dela em relação às outras cartas. Mas, bom, é a minha opinião, que não vale nada, né? Parece que é dele mesmo, né? Mas ela foi escrita aparentemente em circunstâncias muito parecidas com uma carta que a gente não viu ainda, que é chamada Carta a Filemon, que é uma das cartas mais curtas dele, bem curtinha, das últimas cartas de São Paulo. Ambas foram escritas aparentemente da prisão, como a gente vai ver no capítulo 4 desta carta. Ambas foram enviadas por Paulo e por Timóteo, tá? Então também a Carta a Filemon e essa. E ambas têm Paulo cercado de amigos e de pessoas ali conhecidas. Ambas mencionam um tal de Onésimo, tá? Que é um dos personagens principais da carta a Filemon. É um ex-escravo, liberto. Ele aparentemente foi liberto nos anos de 60 a 62, na prisão domiciliar em Roma, junto com... Então, assim, isso coloca, né, a data de redação dessa carta por volta dos anos 60 a 62, depois do nascimento de Cristo. Então, por ocasião de quando São Paulo estaria preso na prisão dele em Roma, junto com as outras epístolas do cativeiro, quer dizer, as outras epístolas da prisão, que são Efésios, Filipenses e essa carta a Filemon, né? E talvez também a carta a Timóteo, né? Como a gente vai ver futuramente. Alguns acham que essa carta teria sido escrita bem cedo, nos anos 50, quando São Paulo estava em Éfeso, mas é uma minoria que pensa isso. E os estudiosos que questionam que foi Paulo que escreveu, dizem que ela teria sido escrita já depois da morte dele, lá pelos anos 80. Bom,
Qual é o propósito dessa carta? Essa carta é endereçada a uma comunidade chamada Colossa, tá? Fica no rio Lico, que fica na província romana da Ásia, que hoje pertence à Turquia. Então, hoje é a atual Turquia. E era um centro grande, cosmopolita, dentro de uma rota comercial que seguia de Éfeso a Tarso, que é a cidade de Paulo, tá? Então, fica no meio dessa rota comercial. E ela fica próxima a outras cidades importantes, como Laodiceia e Herápolis, né? Laodiceia é mencionada no Apocalipse, né? Uma das cidades, né? Bom, a comunidade não foi fundada por Paulo. Então ele fala isso logo no começo da carta, a gente vai ver, tá? No capítulo 2. Mas ela foi fundada por um nativo chamado Epáfras, que foi o primeiro que evangelizou a cidade. E as notícias chegam para Paulo por meio desse tal de Epáfras, tá? Então não foi ele que fundou essa comunidade de Colossa. Ele está recebendo notícias de lá. E a maior parte da comunidade, pelo tom da carta aqui, no versículo 13 do capítulo 2, parece que eram de gentios, quer dizer, de não-judeus, né? Pessoas cristãos que vinham do paganismo. Quais são os temas principais? Bom, tem esse tal de Epáfras, que era fundador da igreja de Colossense. Aparentemente ele viajou lá para Roma para trazer notícias a Paulo sobre os sucessos e sobre as dificuldades dessa comunidade. Então, esse fundador foi lá e contou para Paulo as notícias dessa comunidade. E ele fala de uns certos agitadores que estão perturbando a paz ali, semeando dúvidas nas mentes daquela comunidade. A gente não sabe o que são esses agitadores, se eram pagãos, né? Ou se eram judaizantes, judeus, aqueles que queriam obrigar os cristãos a seguir toda a lei cerimonial, circuncisão, aquelas leis do Levítico judaico, ou se eram proto-gnósticos, como começou a ter lá na Ásia, como a gente vê nos escritos de São João, que é uma religião que veio do Oriente, que tinha uma visão dualista de Deus. A gente vai ver um pouco mais sobre eles quando for falar da carta de São João, né? Mas é uma visão dualista de um Deus bom, espiritual, e um Deus mau, que tinha criado todo o mundo material aqui, né? Aparentemente, parece ser os judaizantes, porque São Paulo menciona na carta dele controvérsias em relação à questão das leis judaicas, né? As festas litúrgicas da lei, restrições dietéticas de alimentação, como os judeus têm, né? Então parece sugerir que o conflito maior seja esse, assim como nos Gálatas, né? O tema parece ser esse, né? Ela parece muito, essa carta, com a carta aos Efésios. Ela também foi escrita a partir do cativeiro, para crentes jovens e que não conhecem Paulo, aparentemente, pessoalmente, né? Então, ela se aparenta um pouco, mas ela tem um tom um pouco mais agressivo do que a carta aos Efésios. Ela tem uns confrontamentos mais diretos. Só que o foco dele é mais construir do que destruir, né? Não é tanto denunciar. Ele tem mais um foco de construir. Diferente um pouco mais da carta aos Gálatas, né? Que ela tem um tom mais agressivo ainda que essa. Tem dois temas principais que a gente vê aqui, que a gente vai ler. Um deles é uma cristologia bem alta, quer dizer assim, é uma das cartas em que Jesus aparece reinando mais alto, supremo sobre todas as coisas, ele no centro de todo o cosmo e rei e Deus, triunfante sobre os espíritos malignos. Talvez possa ser uma resposta aos controvérsias com os judeus, talvez, que duvidassem ou tivessem dúvidas em relação à divindade de Jesus, né? Então, aqui é uma das cartas que aparece mais claro a crença de Paulo em Jesus como Deus, né? E como o rei de todo o cosmos. Então, a gente vai ver sobre isso daqui. Ela aparece naquele hino pré-paulino que está nessa carta. Além disso, aparece o tema da completude dos cristãos em Cristo, quer dizer, os batizados, eles são o corpo de Cristo, completo nele, né? E não precisam das sombras da antiga aliança, quando eles já possuem tudo o que precisam em Jesus, né? Então, todo mundo que é ser humano e que adere na fé em Cristo, já tem tudo o que precisa, não precisa de coisas, de sombras, que são coisas da antiga aliança, né? Que eram apenas sombras do que deveria vir, mas já tem tudo em Cristo, não precisam se tornar judeus para serem cristãos, já podem ser cristãos diretamente por serem seres humanos como Cristo e por aderirem a Ele na fé e no batismo, tá?
Armados dessa completude, os colossenses são depois exortados a conformar as suas vidas ao Evangelho. Quer dizer, tem muitas exortações morais. Então não é porque a fé é muito importante que a moral, né, o conformar a sua vida a Jesus não seja importante. Então São Paulo, ele coloca aqui exortações importantes de seguir a moral, né, a lei dos 10 mandamentos, e de conformar a vida em Cristo, e de deixar Cristo transformar não só a própria vida, mas os lares, né, em lugares de amor, de perdão e de harmonia. Então, ele tem exortações morais nessa carta também. Então, aquele que adere a Cristo como Rei Supremo sobre todo o universo, na fé, não precisa seguir as leis cerimoniais do Antigo Testamento, mas precisa ser, sim, alguém que vive de acordo com a vocação de ser um filho de Deus. Então, para isso está muito claro nas cartas de São Paulo. Ele é bem forte nessas exortações morais dele, né? Vamos, então, começar a ler aqui a carta aos Colossenses. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá, logo no início. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos que estão em Colossos, e irmãos fiéis em Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então ele já se identifica logo de cara, né? Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus. E não por vontade dele, mas porque ele foi chamado pelo próprio Cristo, por vocação dele, junto com Timóteo, que a gente viu, né? Que estava sempre junto com ele. Interessante é que ele chama os cristãos de santos, né? São aqueles que são separados e santos como Deus é santo, quer dizer, conformados com Deus. A gente sabe muito bem que para um judeu, santo é só Deus, né? Eu sou santo, né? Diz o Senhor, mas ele fala, sede santos como eu sou santo, no Levítico. E agora, em Cristo, isso se torna possível, né? De fato, os cristãos têm uma explosão de santidade, né? Antes era só Deus que era santo, as coisas que pertenciam a Deus, e agora todo o povo que adere a Ele em Cristo é santo, né? Pertence a Ele, é propriedade dele, é sagrado. E santo porque o Espírito Santo habita nele também, né? Então isso também é importante, que nem num templo, né? Depois da saudação inicial, toda a carta de São Paulo costuma ter essa grande oração de ação de graças, né? Então, demos graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre orando por vós, depois que ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, são os cristãos, né? Pela esperança que está reservada nos céus. Dele já ouvistes o anúncio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, olha que interessante, o Evangelho, lembra para São Paulo, é a notícia de que Jesus Cristo morreu por amor a nós, os nossos pecados, e que está vivo. Esse é o Evangelho para ele, mais do que simplesmente o Evangelho escrito, tá? O Evangelho escrito vem dessa notícia primeira. Então, essa é a boa notícia, que ele é triunfante sobre o pecado e a morte, que chegou até vós, e que em todo o mundo está produzindo frutos, e crescendo, como também entre vós, desde um dia em que ouvistes e compreendestes em sua verdade a graça de Deus. Olha que interessante isso aqui. Então, o Evangelho que chega dá frutos. Então, se o Evangelho chega de fato, ele dá frutos. E também deu frutos neles, né? Então, essa é a prova de que o Evangelho está chegando lá. A palavra viva e eficaz, né? Vai dizer ali a carta aos Hebreus. Então, onde ele chega, ele dá frutos. Ele gera frutos. É que nem a água que onde passa gera vida, tá? Então, esse é o Evangelho. Onde ele chega, ele dá frutos. Nele, fostes instruídos por Epáfras. Então, o Epáfras é o tal que evangelizou essa comunidade. Nosso querido companheiro de serviço, que nos presta ajuda como fiel ministro de Cristo, e é quem nos deu a conhecer o vosso amor no Espírito. Por isso, também nós, desde o dia em que nós o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, animados de eficaz energia, segundo o poder de sua glória, para toda constância e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então aqui já começa a aparecer ali a força de Cristo, né? Então ele nos arrancou das trevas, nos colocou no reino de luz, que é o reinado do Filho dele, o Filho amado Cristo. Então Cristo começa a ser rei, né? Ele está reinando aqui, já está aparecendo ele já bem grande. Agora vai aparecer maior ainda.
Ele é a imagem do Deus invisível. Algumas Bíblias vai estar escrito, ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, mais forte ainda, né? De Deus a gente não podia fazer imagem no Antigo Testamento. Era impossível fazer imagem de Deus, porque ninguém nunca tinha visto Deus. Era proibido. Lembra que Moisés proibiu que se fizesse imagem de Deus no segundo mandamento? Por quê? Porque ninguém nunca tinha visto o rosto de Deus. Qualquer imagem que fizesse seria um ídolo. Mas aqui ele está falando que Jesus é a imagem de Deus, a imagem que seria proibida de fazer. Então agora aparece no rosto de Cristo. O Deus invisível se torna visível em Cristo. Então isso é muito alto, né? É uma cristologia altíssima. São Paulo, Cristo para São Paulo é a imagem do próprio Deus, é Deus, né? Primogênito de toda a criatura. Então é o primeiro gerado de toda a criatura. Engraçado, não é Adão, né? É Cristo, o novo Adão, né? O novo Adão. Então ele é o modelo de toda a criatura. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então tudo foi criado nele. Nós sabemos que no Gênesis Deus criou tudo por meio da sua palavra. E o Cristo, que é a palavra, o verbo de Deus, que se fez carne. Então nele tudo foi criado. Tudo que existe foi criado em Cristo. Os padres da igreja vão dizer que Cristo é o Logos, né, a razão, né, a lógica que existe, né? Então, tudo que existe tem uma certa ordem, tem uma lei que rege. E essa lei é a ordem do próprio Cristo, o Logos de Deus, né, a palavra de Deus. Nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra. Então, até os anjos foram criados nele. Jesus não é um super anjo, né? Até as coisas do céu foram criadas nele. As visíveis e as invisíveis. E aí entra as criaturas celestes. Tronos, soberanias, principados, autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, esses aqui são seres angélicos, né? Ele é antes de tudo. Então, antes de tudo. Não tinha nada antes dele. E tudo nele subsiste. Então, tudo nele tem a substância. Então, se tira ele, tudo cai no nada. Como subsiste quer dizer sustenta. Ele sustenta tudo. Se tira, cai, né? Então, aqui é a subsistência de tudo. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, novamente aparece ali o conceito de cabeça, Cristo cabeça. Lembra que cabeça pode ser como chefe, autoridade, mas também pode significar como origem, né? A cabeça, a nascente de um rio, em grego, é a cabeça do rio. Tá? Até em inglês é assim que se fala, né? The headwaters, né? Então, é a cabeça do rio, é a nascente, né? De onde nasce o rio. Então, a cabeça da igreja pode ser tanto o rei, né? O chefe da igreja, o senhor da igreja, que é o Cristo, como também a fonte da igreja, de onde jorra a igreja, né? Do peito aberto dele, como a gente sabe, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Pois nele aprove a Deus habitar toda a plenitude. Então Deus não habita só em parte nele, Deus está totalmente nele. E reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. Então tudo é reconciliado em Cristo. E é interessante que são todas as coisas dos céus e da terra. Não é uma redenção só do ser humano, é uma redenção cósmica. Então, que São Paulo vai falar isso em outras cartas dele, né? Que nós esperamos novos céus e nova terra em Cristo. Então a redenção de Jesus na cruz não só nos salvou dos nossos pecados, mas afeta todo o cosmos inteiro, né? O universo inteiro, o céu e a terra, todas as coisas, não só os seres humanos. Então a nova criação começa em Cristo, né? É uma redenção de todo o cosmos. É o Cristo Pantocrator que governa tudo, tá? Vós éreis outrora estrangeiros, inimigos. Então aqui a gente vê que eles eram pagãos, né? Então dá para ver que é uma comunidade de pagãos. Pelo pensamento e pelas obras más. Mas agora, pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando-o à morte, para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. Contanto que permaneceis, alicerçados e firmes na fé, sem vos afastar da esperança do evangelho que recebestes, que vos foi anunciado e que foi anunciado a toda a criatura que vive debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então, de novo, eu, Paulo, né? Bom, então aqui é necessário permanecer nele, né? Não é porque ele morreu que a gente já está salvo. É necessário permanecer, né? Permanecer nele. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, isto é, que é a igreja. Então, aqui
o sofrimento redentor de Paulo. Completo em minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Falta alguma coisa para o sofrimento de Cristo? Essa aqui é uma coisa que é uma pergunta que se faz, né? Em Cristo não falta nada, mas em mim falta, né? Em mim eu não estou pronto. Em mim a redenção não foi completa ainda. No mundo não foi completa, mas em Cristo sim, não falta nada. Ele fez tudo o que podia fazer. Ele derramou todo o seu sangue, mas em mim ainda não está completa. Então, completa em minha carne pela igreja, quer dizer, Cristo sim, Ele está ressuscitado, Ele reina e Ele entregou toda a sua vida por nós. Mas a igreja está em caminhada, né? Foi salva, né? Mas ela está em processo de purificação. E aqui a gente vê até o sofrimento redentor. Os sofrimentos dele, de Paulo, estão associados aos sofrimentos de Cristo. Então isso é muito forte. Isso é muito difícil de nós compreendermos. Muitos cristãos têm dificuldade com isso, até muitos católicos, né? Essa questão do sofrimento redentor, né? A gente imaginar que o nosso sofrimento, unido ao sofrimento de Cristo, completa a sua obra. Não que falte a sua obra, falta em nós, né? Mas de alguma forma a gente se associa. Então aquela pessoa que está doente, que está numa cama, que não consegue fazer nada, nem rezar direito ela consegue fazer, ela pode, unindo o seu sofrimento ao de Cristo, completar o que falta aos sofrimentos de Cristo, né? Não quer dizer que não vai procurar a cura, não quer dizer que não vai tentar o que é possível, né? Mas o que não é possível, ela une a Cristo e oferece pela igreja, né? Que é o seu corpo, quer dizer, pelas pessoas que precisam de salvação. Então aqui a gente vê esse sofrimento redentor de Paulo. Ele é uma coisa profunda, né? E é uma coisa difícil da gente entender, mas faz parte da nossa mensagem do Evangelho. Esse completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Dele eu me tornei ministro, por encargo divino, a mim confiado a vosso respeito, para levar a bom termo o anúncio da palavra de Deus, o mistério escondido desde os séculos e desde as gerações, mas agora manifestado aos seus santos. Então é interessante, o que Cristo fez ali é um mistério que estava oculto, que ninguém conhecia, mas que já acontecia antes. A entrega de amor de Jesus, que Ele fez por nós na cruz, Ele já fazia sempre desde toda a eternidade ao Pai, mas aqui Ele fez na história, na cruz, na nossa história, tá? E se tornou manifesto, não teria como a gente saber, se a gente não tivesse visto. A estes quis Deus tornar conhecida qual é, entre os gentios, a riqueza da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse Cristo, nós o anunciamos, advertindo os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de apresentá-los todos perfeitos em Cristo. Por isso eu me esforço e luto, sustentado pela sua poderosa energia que em mim opera. Olha a fé que ele tem, então ele se esforça, luta, oferece até os sofrimentos, porque ele tem a certeza de que dentro dele opera a graça de Cristo, por meio do Espírito Santo. Então, é muito firme essa fé, né, dessa união dele em Cristo, até mesmo e principalmente nos seus sofrimentos. Bom, vamos lá para o capítulo 2. E quero que saibais como é grande a luta que me empenho por vós e pelos de Laodiceia, por todos quantos não me conhecem pessoalmente, para que sejam confortados os seus corações, unidos ao amor, e para que cheguem à riqueza da plenitude do entendimento, à compreensão do mistério de Deus. Então, todos nós precisamos crescer nesse entendimento do mistério de Deus. Ninguém entendeu tudo. A gente vai entendendo mais e mais conforme Deus vai nos conduzindo pela graça. E no qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos nesse mistério de Cristo. Engraçado, né? Se não está no mistério de Cristo, de algum modo, não é sabedoria, né? Se é sabedoria, está escondido em Cristo. Digo isso para que ninguém vos engane com argumentos capciosos, pois embora eu esteja ausente no corpo, no espírito estou convosco, alegrando-me ao ver a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então aqui ele começa a colocar o conflito, a confusão que começou a acontecer. Ele está falando, olha, vocês não precisam de mais nenhuma sabedoria oculta fora de Cristo. Toda a sabedoria que é necessária para nós está nele, está em Cristo. Não precisam de outras coisas. E quais são essas outras coisas? Será que seriam as leis judaicas que os judaizantes estivessem falando para eles? Olha, vocês têm que seguir essas leis, vocês têm que se circuncidar, vocês não podem comer carne de porco, vocês têm que lavar a mão desse jeito. Talvez seja isso, né? A gente não sabe exatamente, mas pelo que ele vai dizer aqui, parece que é isso aqui, que as pessoas estão procurando fora do mistério de Jesus
outros elementos de salvação. Ele está falando, olha, nada disso salva ninguém. O que salva é o mistério que está em Cristo. Tá? Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim nele andai, arraigados nele, sobre ele edificados e apoiados na fé, como aprendestes e transbordando em ação de graças, em agradecimento. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Então aqui, o que será que é isso aqui? Será que eram gnósticos, filosofias estranhas? Então, uma sabedoria, mas que não é a sabedoria de Cristo, tá? E que está seduzindo ou criando pelo menos confusão e dúvidas neles, né? Isso vale também para nós, inclusive aqui, né? Pessoas que às vezes vão buscar em sabedorias que são alheios, né? Fora da mensagem do Evangelho e que às vezes entra até em conflito, alguma coisa superior. Não existe nada, nenhuma revelação superior ao que está revelado em Cristo, né? Nem dos espíritos, nem das filosofias, nem nada, né? Se uma filosofia dá sabedoria, é porque ela está em conformidade com o mistério de Cristo. E se ela não está em conformidade com o mistério de Cristo, então, na verdade, a sabedoria que ela parece dar não é sabedoria nenhuma, né? Então, isso é forte e vale para nós hoje, tá? Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, de novo, aqui ele está falando isso daqui, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, não tem divindade fora de Jesus. Está tudo nele. Totalmente nele. Não precisa de nada fora dele. E nele foste levados à plenitude. Então, não falta nada. A plenitude, vocês são completos nele. A religião em Cristo não falta nada, né, a ela. Né? Ela tem tudo o que é necessário. Ele é a cabeça de todo o principado e de toda autoridade. Então, de todo o ser angélico. Nele foste circuncidados por uma circuncisão não feita por mão de homem, mas pelo desvestimento da vossa natureza carnal. Essa é a vossa circuncisão de Cristo. Então, parece que ele está fazendo referência àquela circuncisão do coração que Moisés tinha prometido, né? Circuncidai os vossos corações, não as vossas carnes, né? Então, aquela marca de pertencer a Deus, mas no coração, né? Não exatamente na carne. Então, a marca no coração que realmente nos faz pertencentes a Deus, em Cristo, tá? Em Cristo. Então, o batismo, a fé em Cristo, ela é a circuncisão do coração. É isso que ele está dizendo. Não precisa fazer a circuncisão da carne e nem outros ritos externos. Fostes sepultados com ele no batismo, também com ele ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então olha só como é forte isso. O batismo, ele não é só um símbolo, ele não é só ali um rito que a gente faz ali para fazer festa, para dar roupa, para ter padrinho, para ter churrascos. Não, o batismo, ele é a conformação com a morte e ressurreição de Cristo. Então, assim como no batismo a pessoa é mergulhada, é como se ela fosse mergulhada na morte de Cristo, e ali depois ela é retirada das águas e ela é ressuscitada para uma vida nova. Então, o batismo como antecipação da morte. No batismo a gente morre para viver uma vida nova em Cristo. Tá? Então, no batismo existe a morte para o pecado, existe a vida nova para a graça, para a vida em Cristo. Mas qual que é o poder que nos dá isso? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, qual que é a força do batismo? É a força que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, o batismo é tão forte quanto é verdade que Jesus ressuscitou. Então, é daí que vem a força do batismo. Então, se Jesus ressuscitou e o poder de Deus o ressuscitou dos mortos, esse mesmo poder tem a capacidade de circuncidar o nosso coração e de nos fazer ter uma vida nele. Então, essa é a força do batismo. Aliás, a força de todo o sacramento, não só do batismo, mas principalmente do batismo, que é a porta dos sacramentos. A força é a mesma força que ressuscitou de Cristo dos mortos. Então, se Cristo está ressuscitado de fato e o túmulo está vazio, então de fato existe esta força nos sacramentos que ele confiou à igreja. Então, esse é o batismo. Vós estáveis mortos pelas vossas faltas. Então, é muito possível a gente estar vivo, mas vivendo como morto, né? Aqui, como destinado à morte eterna. Vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou em detrimento das ordens legais o título de dívida que existia contra nós e o suprimiu, pregando-o na cruz, na qual ele despojou os principados e as autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo e levando-os em cortejo triunfal. Então, o que é isso daqui? Ele despojou os principados
e autoridades, expondo-os em espetáculo à face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Então, na época antiga, quando um rei vencia uma batalha e trazia os generais, os reis que ele tinha vencido, ele trazia eles numa parada, né, numa procissão, e despojava eles de todas as riquezas, todo o ouro, toda a coroa, tudo que tinha título de honra, e ia fazendo um desfile por ele pelas praças públicas. Então, quando o imperador de Roma vencia uma batalha contra algum reino bárbaro, ele trazia o rei bárbaro, os grandes guerreiros, os nobres, e trazia eles todos acorrentados ali e fazia um espetáculo público deles. Ele falava: olha só, nós triunfamos sobre esses aqui, ó, os tesouros deles estão todos aqui, ó, né, correndo atrás deles aqui, né? Então, ele está dizendo que Jesus fez isso com os demônios, né, com os principados do mal, e ele fez isso publicamente na cruz, né? Então, Jesus na cruz é como se ele estivesse pegando o demônio e expondo ele publicamente e humilhando ele publicamente, mostrando que de fato ele foi vencido, né? Ele perdeu todas as riquezas dele, que era a riqueza dele é o poder do medo da morte, né? Então aqui vai dizer, né, também, né, São Paulo. Então, ele fez isso. Na cruz, ele é como se esse rei vitorioso que traz os espíritos malignos, que tinham poder sobre nós, e os expõe publicamente, né, e distribui e arranca suas riquezas. Então, o demônio não tem mais esse poder a partir da cruz de Cristo. O poder é dele, né? Ele que é o rei vitorioso. Então, também, de novo, isso é muito forte, né? É o Cristo vencedor sobre os espíritos do mal. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida. Então, aqui parece que ele está falando para pessoas que queriam questões aí dos judeus, né, de comida e bebida. Ou a respeito de festas anuais, ou lua nova, ou de sábados. Então, de novo, né? Parecem leis judaicas, que são apenas sombra de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, com engodo de humildade, do culto dos anjos, indagando de coisas que viu, inchando de vão orgulho em sua mente carnal, ignorando a cabeça, pela qual todo o corpo, alimentado e coeso, então alimentado, né, pela Eucaristia, né? E coeso pelas juntas e ligamentos, realiza o seu crescimento em Deus. Então, todo o corpo é alimentado a partir da cabeça, né? Então, pela cabeça que entra o alimento, né? Então, vem tudo da cabeça. Então, a cabeça não é só o dono, o chefe, quem manda, mas é quem alimenta o corpo. É da onde vem o corpo, né? Ele nasce a partir da cabeça. Sem a cabeça, o corpo não é nada, né? Então, realiza o crescimento em Deus. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que é que vos sujeitais, como se ainda vivesseis no mundo, a proibições como não pegueis, não proves, não toques? Tudo isso está fadado ao desaparecimento, por desgaste com preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, pela religiosidade afetada, pela humildade e mortificação do corpo, mas não tem valor algum senão para a satisfação da carne. Então ele está dizendo, o que nos salva não é nenhum ritual carnal, o que nos salva é Cristo, é sua riqueza. E qualquer ritual que possa existir só tem sentido a partir de Cristo. Se não está a partir de Cristo, não tem sentido, né? Então, todo tipo de superstição, né, que poderia existir. Então, aqui alguns questionam, será que são os gnósticos que falam essas coisas de não tocar, de coisas que eram materiais que causavam impureza, né? Então, enfim, algum tipo de superstição, não sabemos. Mas o fato é que São Paulo fala que nós somos livres, né, em Cristo. E não é nada carnal que nos salva, mas é o próprio Cristo. E se alguma coisa salva, é por associação ao mistério de Cristo. Como a gente viu, a sua morte e a sua ressurreição. Pois se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não da terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória. Então é a promessa futura. Os cristãos têm uma glória, mas essa glória está ali guardada em Cristo. Não está totalmente manifesta ainda, mas já é real. Tão real quanto o Cristo está vivo. Tá? E agora ele vai dar as exortações morais. A gente poderia pensar, nossa, São Paulo está falando contra a lei, contra a lei, contra a lei. Então quer dizer que não importa a lei, né? Não, pelo contrário, né? Então a lei não é o que salva é a mediação de Cristo. Mas uma vez salvos por Cristo, a gente tem que cooperar com a sua graça que habita em nós, nos deixando transformar e vivendo a vida de alguém que é
o seu corpo, de alguém que é parte do seu corpo. Então, ele vai falar, mortificai, pois, os vossos membros terrenos. Então, fazer morrer, né? Fazer morrer os vossos membros terrenos. Fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cupidez, que é a idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também, andastes vós, quando vivieis entre eles, mas agora abandonai tudo isso: ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversa indecente. Não mintais uns aos outros. Vós vos devestistes do homem velho com as suas práticas, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Então, aqui, o velho homem que foi enterrado no batismo e o novo homem que nasce a partir da graça de Cristo. Então, a partir do conhecimento também, né? Uma sabedoria, a gente coopera. Quem conhece pode cooperar, né? Não é uma coisa cega, a gente não é escravo, a gente conhece e quem conhece pode cooperar com a graça de Deus. Por que a gente precisa ser evangelizado? É um conhecimento que a gente recebe do Evangelho. A gente recebe um conhecimento para poder cooperar, porque Deus quer nos salvar, Deus que nos salvou sem nós, não vai... Esqueci como é que é a frase de Santo Agostinho, né? Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti, sem tua cooperação, né? Então Deus que nos criou sem nós, né? Mas Ele quer nos salvar por meio da nossa cooperação. E é por isso que o conhecimento pode ajudar, na medida em que nos torna cooperadores do que a graça de Deus quer fazer em nós. Aí não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha só como interessante. Isso aqui é um germe poderosíssimo. Esse é um germe poderosíssimo contra toda e qualquer discriminação. Então, que não morreu de cara, mas São Paulo já semeou, que em Cristo não existe distinção. Em Cristo todos são um só. Não existe escravo, livre, não existe uma civilização melhor que a outra, não existe grego, judeu, existe, todos são um só em Cristo, são irmãos em Cristo. Então isso é muito forte, é um germe que ele semeou ali e que talvez ao longo dos séculos foi transformando a sociedade e que também foi germinando e levou, claro, muitos séculos depois, à abolição da escravidão, como de fato aconteceu, e a superação de diversos preconceitos que ainda está em processo, né? Mas é o germe. De onde que veio esse germe? Veio daqui, veio de Cristo, né? Todos somos iguais em Cristo. Porque se a gente olhar para nós mesmos assim, a gente não é igual em nada, né? As pessoas são muito diferentes, né? Você olha ali, um é mais capaz, o outro é menos capaz, um é muito bom com certas coisas, outro não é, um é mais inteligente, outro é menos, um é mais forte, o outro é menos. Então, se a gente olhar, as pessoas são muito diferentes. Não parece que nós somos todos iguais. Dá muita impressão que, dependendo do que a sociedade valoriza, uns são superiores e outros são inferiores, né? Se a sociedade valoriza a inteligência, os inteligentes são superiores e os menos inteligentes são inferiores, né? Se a sociedade valoriza a força, os fortes são superiores e os fracos são inferiores. Então depende do que cada sociedade valoriza. Se a sociedade valoriza o lugar do seu nascimento, né? Quem nasceu na nossa tribo é superior e quem nasceu fora é inferior, né? Então, mas ele está dizendo que não importa nada disso, que todo mundo que é ser humano redimido em Cristo é igual, essencialmente igual. E ele vai tirar consequências mais fortes ainda aqui. Vamos lá aqui. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimento de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Então, de novo, né? Se a gente quer o perdão de Deus, a gente deve ser capaz de se perdoar uns aos outros. Mas, sobre tudo isso, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, novamente, né? Um só corpo. E sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria ensinai e admoestai-vos uns aos outros, e em ação de graças a Deus. Entoem em vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo que fizerdes de palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por Ele dando graças ao Pai. Então aqui a gente vê a mediação única de Cristo. Tudo que a gente faz que seja agradável a Deus passa por Jesus, né? E pela nossa cooperação, por meio dessas virtudes que nós ouvimos aqui, do perdão e do esforço, né? Para
para nos unir a Deus, inclusive nos cânticos espirituais e salmos, né? Então é importante, né? O louvor a Deus, os salmos, né? Os cânticos de louvor que fazem parte disso. E aí depois ele vai sendo mais prático. Vós mulheres, submetei-vos aos maridos como convém ao Senhor, igual ele falou lá na carta aos Efésios, né? Maridos, amai as vossas esposas. Marido, amai as vossas mulheres, e não as trateis com mau humor. Filhos, obedecei aos vossos pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não desanimem. Servos, obedecei em tudo aos senhores nesta vida, não quando vigiados para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Então, até mesmo quando a gente serve os outros, a gente pode estar agradando a Deus, né? Porque quando a gente está se colocando a serviço, a gente está servindo ao próprio Deus, né? Em tudo que fizerdes, ponde a vossa alma como para o Senhor, não para os homens. Então, tudo fazer para Deus, né? Não para os homens. A gente sempre precisa aprender isso, né? Às vezes a gente pensa que está fazendo para Deus, mas a gente está fazendo para ganhar alguma recompensa pelos outros, mas não, fazer tudo por Deus, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa a vida inteira ir purificando a nossa intenção, né? Então, fazer tudo para Deus. Os trabalhos, né? Fazer, alguém vai ver se está bem feito, não vai ver se está bem feito, alguém vai elogiar, não vai elogiar, não importa. Deus está vendo, né? Então, em tudo que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem servis. Quem faz justiça receberá de volta, quem faz injustiça receberá de volta a injustiça. E nisto não há acepção de pessoas. Então a gente faz acepção de pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser o patrão ou pode ser o escravo. Se for uma pessoa que é injusta, Deus paga a cada um o que merece. E ele fala aqui, senhores, dai aos vossos servos o justo e equitativo, sabendo que tendes o Senhor no céu. Então, quer dizer, por mais que nessa vida aqui existam as relações, às vezes de trabalho, um às vezes manda no outro, um às vezes tem autoridade, isso é parte desse mundo aqui, mas sabendo que todos terão que prestar contas ao Senhor dos Senhores, né? Não existe alguém que não vai ter que prestar contas. E claro, inclusive quem tem mais responsabilidade vai ter que prestar mais contas, né? Como diz Jesus, né? Quem muito foi dado, muito mais será pedido, né? Então, até mesmo os senhores e os donos, né? Eles têm alguém que vão ter que prestar contas. Então, de acordo com como eles vão tratar os seus subordinados, né? Então isso é muito forte, né? Se as pessoas pensassem nisso, né? Vou ter que prestar contas a Deus de como eu trato os meus subordinados, né? Então acho que muita coisa teria sido muito diferente na história, né? Perseverai na oração, vigilantes, com a ação de graças, orando por nós também ao mesmo tempo. Então aqui o pedido da oração e da intercessão por ele, né? Que ele está pedindo, para que Deus nos abra uma porta à palavra, para falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou prisioneiro. Então aqui a gente já vê, Paulo parece estar escrevendo da prisão, né? A fim de que eu dele fale como devo. Então ele está pedindo, reze por mim, para que eu não desfaleça, né? Para que eu possa dar bom testemunho. Tratai com sabedoria os de fora, sabei tirar proveito do tempo presente. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, de modo que saibais como convém responder a cada um. Quanto a mim, então aqui já estamos nos encaminhando para o final da carta, tá? Bom, aqui a gente vê, além da intercessão, quanto a mim, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e companheiro do serviço do Senhor, vos dará todas as informações. Então ele está mandando essa carta por meio desse Tíquico, tá? Eu vou-lo envio especialmente para vos informar de tudo o que aqui se passa e para confortar os vossos corações. Vai com Onésimo, então a gente vai ver esse Onésimo de novo na carta aos Filipenses, que é um escravo liberto, irmão fiel e amado, vosso conterrâneo, então ele é de Colosso, né? Eles vos darão todas as notícias nossas. Saúdam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem já vos dei instruções. Se ele aparecer por aí, recebei-o. Então, é interessante, né? Lembra que Paulo tinha tido uma desavença com Barnabé por causa de Marcos. Na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele passou ali pelo Chipre, Marcos talvez fosse muito jovem, desanimou no meio da missão e quis voltar para casa. E aí Paulo ficou meio ressentido com isso e na segunda viagem missionária ele queria visitar todas as comunidades e Barnabé queria levar Marcos e Paulo falou que não, que ele era muito mole,
que não ia dar conta, né? E aí eles brigaram tão feio que um foi para um lado e o outro foi para o outro, né? Então, fala isso, né? Que Paulo pegou alguns companheiros, Silas, né, e Timóteo, e foi para um lado, e Barnabé foi com outros companheiros, pegou Marcos e foi evangelizar para o outro lado. Depois a gente vai ver que Marcos, ele aparentemente ajudou muito Pedro, tá? E virou secretário de Pedro. Mas aqui, aparentemente, Paulo já perdoou, né? Marcos aqui fala, recebeu bem, né? Fala, nem receba Marcos aí, né? Não, receba bem, né? Se ele aparecer por aí, né? Marcos, o primo de Barnabé. E depois a gente vai ver que no final, mais uma outra carta da prisão ali, Timóteo, Marcos está com ele lá. Então, assim, é bonito de ver que no final eles estavam bem, assim, reconciliados um com o outro, né? E Marcos cresceu, né, na coragem e no empenho dele pelo Evangelho. Diz a tradição que ele morreu mártir em Alexandria, tá? Ele é tido como um fundador da igreja de Alexandria. Também você saúda Jesus, chamado justo. Dos que vieram da circuncisão, são estes os únicos colaboradores meus no reino de Deus, e me têm sido de alívio. Então, poucos que eram judeus realmente aceitaram cooperar com Paulo. Muitos acabaram rejeitando, como a gente vai ver. A gente viu isso na carta aos Romanos, né? Foi um motivo de dor para São Paulo. Muitos judeus não aceitaram a sua mensagem. Poucos aceitaram. Alguns aceitaram. Barnabé, Marcos, Aristarco, né? Esse aqui, né? Esse Jesus, o justo. Então, saúda-vos, Éprafas, vosso conterrâneo, servo de Cristo Jesus, que luta sem tréguas por vós, nas suas orações, para que continueis perfeitos em plena observância da vontade de Deus. Dou-vos testemunho de que ele se empenha muito por vós, e pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Então, aparentemente, aqui esse é quase como se fosse um bispo primitivo, né? Ele era responsável por toda uma região ali, por diversas igrejas em várias cidades. Saúdam-vos Lucas, o médico amado. Olha aqui, então aqui aparece já mais um personagem conhecido nosso, né? Lucas, o médico amado. Então, é um companheiro de Paulo que o ajudou muito e que é médico e que é amado, né? Legal. E Demas, que mais tarde a gente vai ver que abandonou Paulo por amor das coisas deste mundo, né? Então, meio trágico, coitado desse Demas aqui, mas não aparece aqui ainda. Demas está lá ainda, junto com Paulo. Na carta a Timóteo, vai aparecer que ele o abandonou, né? Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfas, bem como a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta tiver sido lida entre vós, fazei-a ler também na igreja de Laodiceia. Então é interessante aqui, né? Então aqui começa a aparecer essa questão das cartas. A carta não era só para eles, a carta era para ser lida nas assembleias de outras igrejas também, como nós fazemos até hoje. É como se ele falasse, depois de ler essa carta aí, leiam também lá na Diocese de Santo Amaro, na Paróquia São José Operário, né? Como a gente de fato faz nas missas de domingo, né? Então, mostra que as cartas dele tinham alcance universal, né? Não era só para aquela comunidade. Embora, claro, ele endereça problemas concretos daquela comunidade, mas o que ele ensina ali tem coisas para todas as épocas e todo mundo. Lede vós também o que escrevi aos de Laodiceia. Então, troquem as cartas, que a gente não tem essa carta. Infelizmente não chegou até nós. E dizei a Arquipo, atende ao ministério que recebeste do Senhor, cumprindo o bem. A saudação, eu, Paulo, a faço de meu próprio punho. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça esteja convosco. Então, parece muito ele mesmo, né? Assim, se foi uma outra pessoa que escreveu, a pessoa quis fingir muito bem que era Paulo, né? Porque ele coloca diversas pessoas ali, diversas saudações, né? Diversas recomendações. E ele até fala que ele está assinando, né? A saudação eu assino do meu próprio punho, né? Então, talvez ele tivesse um secretário que escrevesse a carta, né? E aí no finalzinho ele coloca essa saudação e a assinatura dele ali, de próprio punho dele. Talvez ele ditasse a carta para alguém, né? E aí, uma vez ditada a carta, a pessoa escreve ali do estilo dela, e aí no final ele assina com o seu próprio punho para as pessoas verem que é ele, né? E a saudação final dele. Então, é isso que eu tinha para falar da carta de São Paulo aos Colossenses. É uma carta curta, depois vamos ver nos próximos dias as cartas aos Tessalonicenses, e depois, por fim, as últimas cartas de São Paulo, Timóteo, Tito e Filemon. Tá? E aí depois a gente encerra as cartas paulinas e passamos para as outras cartas, né? Aos Hebreus, as cartas católicas e assim por diante. Vamos nos colocar na presença do Senhor, o Senhor que ressuscitou Jesus Cristo, o seu poder que age em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também a nós nos ressuscitou no nosso batismo, age em nós como agiu em São Paulo, nos dá força, nos faz compreender
com a sua sabedoria, a sua palavra, o seu exemplo de vida. Senhor, nós os pedimos que vós nos deis a medida da vossa sabedoria, vós que reinais sobre todo o universo, sobre todos os anjos, todos os poderes celestes, sobre todo o cosmos, reinai também sobre cada um de nós. Nós queremos cooperar convosco, queremos ter a vossa sabedoria, a sabedoria que vem de vós, do vosso conhecimento, da cooperação com uma vida contigo, de uma vida que se afasta de toda imoralidade e de todo pecado. Nós queremos conformar a nossa vida a vós e sermos capazes de, como Paulo, também oferecermos a vós, inclusive, o nosso sofrimento e completarmos aquilo que falta à vossa cruz, em solidariedade a cada um de nós e à sua igreja. Nós os pedimos que o Evangelho pregado por Paulo, lido aqui sempre em todas as assembleias litúrgicas, possa também nos transformar, como transformou todas as comunidades, e que o Senhor possa, de fato, além de reinar em todo o universo, nos circuncidar e reinar em nossos corações com a nossa cooperação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Fiquemos em paz. Amém.